Questão 27, item 32. Se p de x é igual a anx elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n mais 1 mais a1x1 mais a 0, é um polinômio de grau n e satisfaz a condição que a soma dos coeficientes é zero, então p de x é divisível por x menos 1. Então, dado um polinômio do grau n, coeficiente dominante a n, qualquer, esse é um polinômio genérico, três informações a gente tem que ter. O polinômio aplicado em 1, o resultado vai ser o quê? A soma dos coeficientes. O polinômio aplicado em 0, o resultado vai ser o termo independente. E o polinômio aplicado na raiz, o resultado vai ser igual a zero. Né? O conceito de raiz de zero da função são aqueles valores que, colocado no lugar do x, o resultado da função ou do polinômio é igual a zero. Então, lembramos isso, vamos para a questão. Ele deu o polinômio e o que disse no enunciado? A soma dos coeficientes é zero. O que é a soma dos coeficientes? É p aplicado em 1. Então, eu vou pegar esse polinômio do enunciado e vou aplicar em 1. O que acontece? 1 elevado a n é o próprio 1. 1 elevado a n menos 1 também dá 1. Por quê? Porque não importa qual expoente eu esteja elevando 1, como resultado eu vou ter sempre 1. E além disso, o 1 é elemento neutro da multiplicação, ou seja, 1 vezes o coeficiente an vai dar o próprio coeficiente an. 1 vezes an menos 1 vai dar an menos 1. A1 vezes 1 dá o próprio A1. Ou seja, na prática, toda vez que eu tenho um polinômio e estou aplicando em 1, como resultado eu vou ter a soma dos coeficientes. E o que diz também no enunciado? Que a soma dos coeficientes é zero, ou seja, todo esse lado direito da minha igualdade, na verdade, é zero. Então, p de 1 é igual a zero. Aí eu olhei e lembrei o quê? Opa, p de raiz igual a zero. Então, significa que se eu estou aplicando 1 no polinômio, que além das somas dos coeficientes, no caso, nessa questão, ele também é raiz, porque p de 1 é igual a zero, ou seja, 1 é raiz. E agora, para ver a questão do divisível, aí eu vou precisar lembrar dos conceitos do teorema do resto, que diz o quê? Quando tiver um polinômio p do x e tiver que dividir por um binômio na forma x menos a, cuidado com o sinal, o resultado dessa divisão, o resto dessa divisão, vai ser sempre um valor constante. E esse valor constante, esse resto, ele pode ser obtido aplicando a, que é o segundo termo desse binômio, x menos a, dentro do polinômio p de x. Então, eu vou pegar p de x e vou aplicar a. Isso aqui vai me dar o resultado que vai ser o resto dessa divisão, certo? No nosso caso, eu estou aplicando p de a, mas a, que é 1, também é raiz. Se p de a e a é uma raiz, p de a, que é uma raiz, é igual a zero, significa que o meu resto, né, o resto de x é igual a p de a. Se p de a é igual a zero, significa que meu resto é igual a zero. Se o resto também é igual a zero, então significa o quê? Que é divisível. É uma divisão exata. Qual divisão que vai ser exata? Vai ser p de x, que é o polinômio do enunciado, p de x, dividido por x menos a raiz, né, a forma do biômio, em que o 1 é a minha raiz do polinômio, x menos 1, certo? Lembrando, x menos 1, peguei a raiz e fiz um binômio para poder dividir esse polinômio. Então, isso vai marcar o quê? Vai marcar uma divisão exata. Porque o que a gente sabe? Toda vez que eu tenho um polinômio e eu for dividir por um binômio em que seja a raiz, essa divisão vai ser exata. Se a divisão é exata, o resto é zero. E eu também posso dizer o quê? Que p de x é divisível por x menos 1, certo? X menos 1 é o nosso binômio. Então, item 32 da questão 27, correto.